Para poder explicar todas as etapas da fertilização in vitro, eu preciso primeiro falar um pouco sobre o processo de funcionamento dos ovários. Como funciona a ovulação para que os ovários com milhares de óvulos levem a uma liberação de um único óvulo todos os meses, que é próprio da espécie humana e que na quase totalidade das mulheres acontece dessa forma, exceto quando isso falha e algumas mulheres têm gravidez de gêmeos naturalmente. E para explicar como isso acontece, eu gosto de usar uma imagem que traduz um pouco do que se passa nos ovários para que apenas um óvulo seja liberado. E isso acaba tendo uma importância fundamental no processo de fertilização in vitro, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mesmo que a quantidade dos óvulos vá diminuindo progressivamente, quase todas as mulheres têm milhares de óvulos armazenados nos ovários em folículos. A gente costuma usar muito essa palavra folículo, que significa um óvulo envolvido por um conjunto de células. É como se esse óvulo tivesse empacotado em um conjunto de células, formando pequenas unidades chamadas folículos. Só que todos esses, ou quase todos esses, estão numa faixa do ovário em que eles se encontram como se estivessem dormindo. Eles não são estimulados, eles não podem ser estimulados e até hoje ninguém sabe como fazer para recrutar, para ativar esses que estão dormindo. Isso significa que todas as mulheres no ciclo ovulatório normal trabalham apenas com aqueles que saem dessa fase e passam para uma outra faixa em que eles estão como se acordados, e esses podem ser estimulados. O número de folículos que estão nesta faixa, nessa fase de funcionamento que eu chamo de acordados, é proporcional ao total de estoque das mulheres. Então, quando o estoque é muito grande, a gente acaba tendo todos os meses 15, 20 folículos que estão acordados. À medida que o número total de óvulos vai diminuindo em todas as mulheres para que cheguem na menopausa praticamente sem óvulos, o número total de folículos que vão funcionar todos os meses vai diminuindo também progressivamente. Quando o estoque está menor, algumas mulheres têm 10 folículos com óvulos funcionando ao longo do ciclo menstrual, e quando vão chegando perto da menopausa, às vezes 1, 2 ou 3 folículos apenas funcionam todos os meses. E num processo de estimulação para fertilização in vitro, que eu vou explicar, é a primeira etapa, é o início da FIV, nós conseguimos estimular apenas os folículos que estão acordados. Num ciclo menstrual normal, voltando para o que acontece numa mulher num ciclo normal sem estímulo, fora de um tratamento, quem controla todo esse processo é um hormônio chamado FSH, é o hormônio folículo estimulante produzido na hipófise das mulheres e que, por ser liberado em pequena quantidade, faz com que, entre aqueles que estão acordados, apenas um se desenvolva e caminhe para a ovulação. E é exatamente nesse ponto que nós conseguimos interferir na fertilização in vitro com as medicações famosas utilizadas durante o tratamento, que são aplicadas via subcutâneo com agulha parecida com a agulha de insulina na região abdominal próximo do umbigo. Essas medicações são compostas fundamentalmente por esse hormônio, o FSH. E no momento em que nós levamos esse hormônio para um patamar mais elevado e mantemos assim por 12 ou 13 dias, que é o tempo de duração dessa primeira fase de estímulo dos ovários, nós fazemos com que todos os folículos que estão acordados se desenvolvam, cresçam até o momento da ovulação. Então, essa primeira fase de estímulo, que envolve medicações aplicadas subcutâneo em casa diariamente, dura mais ou menos 12 ou 13 dias, e durante esse período as mulheres precisam ir ao consultório para fazer um controle com ultrassom, para que seja possível fazer a medida do tamanho dos folículos, porque à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão ficando cheios de líquido e vão crescendo de 8, 10, 12, 14 milímetros até chegarem no tamanho próximo da ovulação, que são folículos de 20, 22 milímetros. Ao longo desse período, nós fazemos normalmente 3 ultrassons, que são rápidos, eles costumam durar 10, 15 minutos, e isso é importante para que cada mulher possa se programar, possa ter uma ideia de como isso vai interferir na sua agenda.
Elas ficam aqui durante 15, 20 minutos e podem retornar normalmente para o seu trabalho e retomar suas atividades do dia a dia, que costumam fazer academia, exercícios físicos, podem fazer normalmente ao longo de toda essa etapa. No final desse processo, no 12º ou 13º dia, eu faço um ultrassom e verifico que esses folículos já estão próximos do tamanho ideal, que, como eu disse antes, é de aproximadamente 20 milímetros. Nós fazemos uma última medicação que é diferente das medicações anteriores e que é usada exatamente para provocar a ovulação, para provocar o amadurecimento final dos óvulos que estão se desenvolvendo ao longo desses 13 dias. Essa medicação é aplicada também em casa 36 horas antes da coleta dos ovos. Então, nesse momento, eu faço o agendamento da coleta de ovos no laboratório e vou para lá encontrar com essa paciente ou com o casal no momento programado para a coleta dos óvulos, 36 horas depois daquela medicação que foi aplicada em casa. O momento da coleta dos óvulos feito no laboratório envolve aí sim a participação do casal. A mulher vai passar pela coleta dos ovos, que é feita sob sedação, um procedimento numa sala de centro cirúrgico pequena de laboratório com anestesista que faz uma medicação semelhante àquela utilizada para fazer endoscopia. A mulher dorme durante 15, 20 minutos. Isso envolve anestesista, enfermeira, auxiliares de enfermagem e embriologistas que participam desse momento no laboratório junto com o médico que vai fazer a coleta dos óvulos. Assim que termina essa etapa no laboratório, o parceiro é chamado pela enfermagem para fazer a coleta do sêmen. O ideal é que ele esteja em abstinência de 1 ou 2 dias para que os espermatozoides estejam nas melhores condições possíveis e isso tem uma interferência importante nos resultados da fertilização in vitro. Essa etapa no laboratório dura aproximadamente 2 a 3 horas. É o tempo para a coleta dos óvulos, para o marido fazer a coleta seminal, para que a paciente acorde, se recupere da anestesia e possa ir para casa em um dia que eu recomendo um repouso relativo em casa. E a partir do dia seguinte, a paciente pode voltar à sua rotina normal. O óvulo coletado na fertilização in vitro, ele vai ser fecundado com os espermatozoides do parceiro. Isso pode ser feito através do que a gente chama de FIV clássica, quando o óvulo é colocado com todo o sêmen coletado do marido e os espermatozoides vão entrar nos ovos de uma forma natural. A segunda opção para esse procedimento, que é a mais utilizada hoje em dia, é a injeção intracitoplasmática, é quando o embriologista pega um espermatozoide e injeta ele dentro de cada óvulo para que a fertilização possa acontecer. No dia seguinte, a equipe de embriologia passa as informações para nós médicos e para as pacientes a respeito do que aconteceu no laboratório. Dos ovos coletados e injetados, a gente acaba então no dia seguinte sabendo quantos efetivamente fecundaram, formaram embriões que começam a se desenvolver. Ao longo de 5 dias, esses embriões são acompanhados e no 5º dia eles são congelados. Hoje, na maioria dos casos, nós optamos pelo congelamento dos embriões e a transferência acontece no mês seguinte ou nos meses seguintes, o momento mais adequado para o casal, quando então começa a última etapa, a etapa de preparo do útero para a transferência de alguns dos embriões que foram armazenados e congelados. Nessa etapa costuma surgir a dúvida sobre o risco de gêmeos, quantos embriões podem ser transferidos. E para as mulheres até 37 anos, a regra aqui no nosso país é que seja feita a transferência de 1 ou 2 embriões e para as mulheres com mais de 37 anos é possível fazer a transferência até de 3 embriões. Eu costumo recomendar para o primeiro tratamento a transferência de apenas 1 embrião. Aqueles casais que já passaram por tratamentos, que me procuram e já fizeram 1, 2 ou 3 tratamentos, são casais que já percorreram um longo processo, já estão cansados de passar por tudo isso e acabam então optando pela transferência de mais de 1 embrião. Isso eu discuto muito com o casal e nessas condições a transferência de 2 ou até 3 embriões para as mulheres com mais de 37 anos faz sentido. A última etapa do tratamento precisa ser feita quando o endométrio dentro do útero está preparado, ele se desenvolveu para receber esse embrião. Os embriões congelados em 5º dia, eles precisam ser colocados no útero de uma mulher 5 dias após a ovulação.
E para isso é possível duas opções de preparo uterino, que a gente chama de preparo artificial, numa situação em que a mulher utiliza medicamentos durante aproximadamente 15 dias, são realizados 2 ou 3 ultrassons no consultório, e quando o endométrio atinge o desenvolvimento adequado, eu indico iniciar uma medicação que vai sincronizar esse endométrio com aquele embrião de 5º dia. A segunda opção de preparo uterino é chamado preparo uterino natural, em que eu deixo um ciclo ovulatório natural acontecer sem nenhuma medicação. Nós fazemos 2 ou 3 ultrassons ao longo de 12 ou 13 dias e quando o folículo principal, quando essa mulher está caminhando para a ovulação, é indicado utilizar uma medicação que vai provocar a ovulação para que a gente tenha controle do exato momento em que a ovulação aconteceu e a partir daí, 5 dias depois, nós vamos para o laboratório para a transferência do embrião. Essa etapa de transferência embrionária, ela é feita com a mulher acordada, ela pode estar acompanhada do seu parceiro e a transferência é feita de uma forma muito parecida com o que acontece numa coleta de Papa Nicolau. Eu utilizo um espéculo para fazer a limpeza e o preparo do colo uterino, passo um catéter por dentro do colo uterino que forma como que um canudo mais rígido que atravessa o colo do útero até a parte de dentro do útero, aonde o embrião vai ser implantado. Isso é feito com o acompanhamento de um ultrassom e de preferência com a bexiga cheia. E no momento em que eu percebo que esse catéter já está na posição adequada, eu aviso a equipe de embriologia que então trazem o embrião que está congelado, que nesse momento já foi descongelado, e ele vem num catéter bem fininho, preenchido com um pouco de líquido específico para isso e um embrião dentro desse líquido. E eu passo então esse catéter por dentro, que eu já havia colocado, eu injeto o líquido e o embrião então é transportado para dentro da cavidade uterina, o líquido se espalha dentro da cavidade, então o embrião tem condições de se implantar no endométrio que foi preparado. Aproximadamente 10 dias depois dessa etapa, então, nós ficamos aguardando o resultado do teste de gravidez, que então vai mostrar se houve ou não implantação. E com isso, a fertilização está encerrada. Se você gostou desse vídeo, tem interesse sobre esse assunto, não se esqueça de deixar aqui um like, fazer inscrição no canal e ativar o sininho para poder receber informações sobre cada vídeo novo que eu vou colocando no canal. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo. Tchau!